obrigado, Pai, porque apesar de nós sermos tão limitados, Senhor, ainda Tu sejas um Deus transcendente, Senhor. Tu procuras relacionar connosco, Senhor. Glória a Deus. Obrigado porque o véu foi rasgado, Senhor. E agora nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Glória a Deus. Ajuda-nos a buscar-Te com intensidade, Senhor. A ter prazer em estar na Tua presença, Senhor. Por vezes temos tanto prazer em estar em tantos lados, Senhor. Mas o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria vem estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Declaramos isto mais uma vez, porque sem Ti eu não sou ninguém, Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, ela possa ser luz, ela possa ser espada nesta manhã, Senhor, a nossa vida. Ela realmente fala ao nosso coração, Senhor. E realmente nós também possamos abrir o nosso coração e estar disponíveis, Senhor, para que o Teu Espírito fale e convença as nossas vidas, Pai. E eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Realmente sem Ele não somos nada, amém? Ele é a peça que completa o nosso puzzle, não é verdade? Amém. Convido os irmãos a tomar o seu lugar. Nesta manhã quero acordar a irmã Sara, que tem um testemunho para nós nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Eu convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e ao outro, a operação de maravilhas, e ao outro, a profecia, e ao outro, o dom de discernir os Espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu tirei aqui uns apontamentos do computador sobre o dom de discernimento dos Espíritos. O uso do dom de discernimento espiritual significa justamente a habilidade concedida pelo Espírito de Deus, através da qual o crente é capaz de julgar se alguém fala ou age pelo Espírito Santo ou por um espírito falso e enganador. Discernimento de espíritos é um dos dons que o Espírito Santo concede aos crentes. O dom de discernimento espiritual é fundamental na vida da Igreja, pois protege a comunidade cristã do perigo do engano. Satanás é o maior enganador que existe e não há qualquer verdade nele. E então, diante de um inimigo tão astuto, o dom de discernir espíritos é muito importante. O apóstolo Paulo escreve que Satanás se disfarça de anjo de luz com o objetivo de enganar. Eu escolhi este tema, não foi à toa, porque eu tenho um testemunho para dar, que se passou comigo há cerca de 7, 8 anos.
O pastor aqui há umas semanas atrás, penso eu, falou, e muito bem, que o Senhor muitas vezes atua em nós durante a noite, durante a madrugada. E eu, há cerca de 7, 8 anos, estava na minha cama, estava a dormir, foi pela noite dentro, e de repente fui acordada. Eu quero dizer que eu nunca tive um sono muito profundo, sempre foi muito leve. Se um alfinete cair ao chão, eu acordo. Portanto, o meu sono sempre foi muito leve. E eu estava a dormir e, de repente, senti a minha cama abanar. Abanava bem. E a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: isto é um terremoto. E não me assustei, não sei porquê, mas não me assustei, só pensei naquilo, é um terremoto. E, entretanto, nós temos os dois lados da consciência, que é a consciência do lado mau e a consciência do lado bom. A do lado mau atua pelo inimigo e a do bom é do nosso Deus. E eu lembro-me que a cama começou a abanar, eu não me assustei, mas a primeira coisa que eu pensei, no lado da consciência, foi que era um tremor de terra, um terremoto. E desse mesmo lado, que eu sei que agora sei que era o lado mau, que me dizia: levanta-te, tu nunca viste um terremoto, levanta-te e vai à janela, vai ver o que é que se passa. E ao mesmo tempo, do outro lado, eu senti uma voz que me dizia: não te levantes, não é nenhum terremoto, deixa-te continuar a dormir. A cama continuava a abanar e eu achava aquilo estranho, mas eu também estava muito cansada, isso também influenciou um bocadinho. E a outra voz continuava a insistir: levanta-te, vai ver o que se passa, vai ver se os miúdos estão bem, porque isto é um terremoto. E do outro lado, a mesma voz, a outra, dizia-me: não te levantes, nem abres os olhos. E eu estava assim naquela dúvida, porque a cama não parava de abanar, mas também não queria estar a levantar. E continuava a outra voz a insistir: e levanta-te, e vai ver o que é que se passa. E do outro lado, a mesma voz dizia-me: não te levantes. Se fosse um tremor de terra, havia aí muito alarido, muitos gritos, tu ouvias isso, e tu não ouves nada, está tudo em silêncio. E então eu não me levantei e essa voz continuou a dizer: não abras os olhos. E quando pela segunda vez me disse: não abras os olhos, eu entendi e fiquei com tanto medo que eu nem conseguia mexer, nem conseguia respirar, porque eu percebi que havia ali alguma coisa errada. E a única coisa que eu me lembro de ter pedido, não pela voz, mas aqui no meu íntimo, foi: Senhor, por favor, o teu sangue tem poder, tu tens mais poder, não permitas que ele me faça mal. E daí, uns instantes, comecei a sentir um alívio, a cama deixou de abanar e eu, depois de sentir aquele alívio, virei para o outro lado e continuei a dormir. Mas o inimigo ainda não estava satisfeito. E então, quando viu que eu já não ia a lado nenhum e estava preparado para voltar a dormir, diz-me assim, não em voz, mas foi na parte da consciência má, disse-me assim: olha, já deve ser tarde, vê lá aí que horas são. E eu, como percebi tudo e não queria de maneira nenhuma abrir os olhos, eu disse: não faz mal, eu pus o despertador. E portanto a minha mensagem é esta: é que nós temos que pedir muito a Deus para termos a sabedoria de discernir, porque aquilo que o inimigo me estava a pedir não era nada de errado, levantar não era errado, mas o errado aqui era se eu estivesse a fazer-lhe a vontade e não estar a fazer a outra vontade, ou seja, estava a desobedecer. E eu achei que havia ali qualquer coisa que não estava bem. E o Senhor elucidou-me e eu fiz a melhor escolha, porque o Senhor estava lá e o Senhor me protegeu. Amém? Como é bom ver Deus a mover-se entre nós. Realmente nós podemos ter essa consciência de estarmos sensíveis à voz de Deus. Cada vez mais, muito nós vivemos, precisamos estar sensíveis à sua voz. Para quê? Para que não sejamos cegados pelo mundo. Para que não demos voz àquilo que o mundo diz, àquilo que Satanás diz, mas sim à voz de Deus. Amém? Quero convidar a jovem Bia, que também tem algo para nós nesta manhã. Amém? Paz do Senhor? É isto.
Senhor a todos os irmãos, amém? A mensagem que eu trago hoje para os irmãos está relacionada com o tempo. Porquê tempo? Porque eu sinto que nós hoje vivemos os nossos dias a correr. A nossa sociedade passa cada vez mais rápido, que por vezes nós nos esquecemos de aproveitar o hoje e o agora. Então convidar os irmãos a abrirem Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó 8, 9. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha, vai-se como uma sombra passageira, não dura muito. A vida são 2 dias. Todos nós já refletimos nesta expressão milhares de vezes. Talvez tenha sido num contexto de perda, em que perdemos alguém que gostávamos muito cedo demais. Talvez tenha sido num dia atarefado, em que não parámos um segundo e em que alguém amigo nos aconselhou a aproveitar o nosso tempo e a relaxarmos. Ou talvez tenha sido quando nós pensámos em algum acontecimento passado, em que parece que ainda foi ontem, mas já aconteceu há vários anos. Mas a verdade é que são estas pequenas coisas banais do nosso dia-a-dia que nos fazem lembrar e que nos relembram do quão rápido o nosso tempo passa. Mas a verdade, irmãos, é que nós depressa nos esquecemos disto. Nós depressa nos esquecemos que a nossa passagem aqui pela Terra é muito curta e passa a correr. Isso não tem que ser necessariamente mau, até porque se nós vivêssemos sempre com isso na cabeça, se nós estivéssemos sempre a pensar nisso, nós iríamos viver melancólicos e estressados. Mas por vezes é bom que nós refletamos um bocadinho sobre isto. É bom que nós pensemos como é que nós estamos a distribuir o nosso tempo. Será que é da melhor forma? Ou será que estamos a ver a vida a passar e está tudo a acontecer e nós não estamos a empenhar-nos? Nós podemos controlar muitas coisas na nossa vida, mas o nosso tempo, não. Somente Deus, o Senhor do tempo, é que pode controlar o nosso tempo. E nós devemos entender a nossa passagem aqui pela Terra como um tempo de preparação para a vida eterna. Até porque é lá que nós passaremos a eternidade, e não aqui. E então, é importante que nós tenhamos a consciência que nós não dispomos de todo o tempo do mundo. O nosso tempo é limitado. E eu gostei muito deste versículo, porque Jó compara a vida a uma flor que brota, mas que depressa murcha, ou uma sombra passageira, que depressa passa. E então é importante que nós saibamos aproveitar bem o nosso tempo. É importante que, não importa o quão complicado, o quão estressado tenha sido o nosso dia, não importa o quão atarefado ele tenha sido, é importante que nós tenhamos um tempo para Deus, todos os dias. E não só para Deus, também para nós mesmos, para fazer algo por nós. E também para aqueles que nós gostamos mais, para a nossa família, para os nossos amigos. É importante que nós saibamos distribuir de forma certa o nosso tempo. Mas será que é isso mesmo que nós temos feito? Será que nós temos parado para ler a Bíblia? Será que nós temos parado para orar? Será que nós temos distribuído bem o nosso tempo? Será que temos dado a Deus o lugar e o destaque que Ele merece nas nossas vidas? E eu gostava que os irmãos refletissem outra coisa. Se este aqui tivesse sido o vosso último culto, se não pudessem ter tido mais nenhum culto, este fosse o último, será que a vossa oração teria sido a mesma? Será que a vossa entrega teria sido a mesma? Será que o vosso louvor teria sido o mesmo? Irmãos, o meu convite para cada um de vocês é que vocês comecem a aproveitar as coisas do dia a dia, que vocês se dediquem em cada tarefa, porque vocês não sabem quando é que vai ser a última vez que vocês a vão desempenhar. E o meu intuito com esta mensagem não é de todo que os irmãos fiquem desanimados, muito pelo contrário, é motivar-vos para que vocês vivam o vosso dia como se ele fosse o último. É motivar-vos para que vocês amem, para que vocês perdoem enquanto têm tempo de perdoar, para que vocês brinquem enquanto têm tempo de brincar, para que vocês vivam enquanto têm tempo para viver. E mais importante que isso, para aqueles que não são crentes, que vocês se convertam enquanto ainda se podem converter. Dediquem a vossa vida a ajudar o próximo. Dediquem a vossa vida, plantem e construam coisas que mesmo após a vossa partida vão frutificar
coisas pelas quais vocês irão ser lembrados. Dediquem tempo a Deus. E Deus é o maior exemplo de que não é preciso muito tempo para construir algo grandioso. A sua passagem aqui pela Terra foi muito curta, mas apesar disso, Deus conseguiu mudar verdadeiramente a vida das pessoas. Deus conseguiu viver o seu propósito. E apesar de já terem passado tantos milénios, nós ainda hoje lembramos e lembraremos por toda a eternidade aquilo que Deus fez. Então, eu termino aqui afirmando que vocês aproveitem o vosso tempo, vivam o hoje, porque vocês não sabem se amanhã vão estar cá. Amém? Amém. Obrigada, Bíblia, por estas palavras. Realmente nós precisamos usar isto como reflexão, não é verdade? Amém. Nós vemos isto de correria e por vezes não dedicamos o tempo se calhar necessário à palavra de Deus. Mas que a partir de hoje, enquanto houver tempo, nós realmente precisamos aproveitar. Amém? Nesta manhã quero cuidar do pastor Eric, que traz também aqui a nossa palavra para hoje. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A toda a igreja, obrigado. Nós cantávamos ali agora, o Espírito do Senhor está aqui, amém? Amém. E eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus está aqui. Vou falar de novo porque só meia dúzia gostou da ideia. O Espírito de Deus está aqui. Amém. Você está diante do Espírito Santo. Você está diante do próprio Deus. Então lembre-se de sempre glorificá-lo, porque Ele está na casa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. É muito bom mais uma vez poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Foi assim de instantâneo. Se não me engano foi acho que terça ou quarta-feira. Ele falou comigo e eu disse, só pode ser isso. Só que quando eu for falar isso para a igreja, Tiago capítulo 1, versículo 21 vai dizer o seguinte: por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade ou superfluidade de toda malícia, recebeis a palavra de Deus em vós enxertada com mansidão, a qual pode salvar a tua alma. Por que eu tenho que receber a palavra de Deus com mansidão? Pergunte por mim por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela fala no teu coração, ela causa em você raiva. Ela causa em você incômodo. Porque ela está mexendo no seu ego. Ela está mexendo naquilo que você é. Ela está transformando a tua vida. Então você tende, quando a palavra de Deus vem no teu coração, você tende a ficar irado. Por isso que Tiago vai falar, receba com mansidão. Eu queria começar aquilo que Deus tem para você com esse versículo. Quem aqui está preparado para receber a palavra de Deus nessa manhã? Levanta a mão aí, quem quer receber a palavra de Deus? Agora, quem vai receber com mansidão? Já mudou, né? Abra comigo a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Pode dar uma glória a Deus aí enquanto abre. O Espírito Santo está se movendo aqui. Nós poderíamos já ir embora para casa, porque já entregamos o nosso culto a Deus. Amém ou não amém? Só falta a oferta. Mas nós já entregamos para Ele o nosso louvor, já entregamos a nossa adoração, já falamos com Ele, já manifestamos nos nossos dons espirituais. Amém? Porque você vem aqui para isso. Você vem aqui para cultuar a Deus, ou seja, para entregar o teu louvor, para entregar a tua adoração, para entregar a tua oferta de bandeja, ou seja, de bônus. Ele ainda fala contigo.
Vou falar de novo. Você veio aqui para a igreja no domingo para entregar. O seu intuito, o nosso intuito de estarmos aqui aos domingos é entregar. Ele é tão bom que ele decide também falar um bocadinho. Tá bem? Então você adora, você louva, você oferta, e aí ele fala um pouquinho contigo. Amém ou não amém? Hebreus capítulo 3, todos acharam? Quem achou, diga amém. Eu não quero me estender hoje não, só umas 2 horas. Pelo amor de Deus, tem um almoço. Vamos lá, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração incrédulo e infiel para apartar-se do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros a cada dia, enquanto dura o dia que se chama hoje, para que nenhum de vós seja amortecido, enganado pelo pecado, porque já fomos feitos participantes de Cristo, desde que conservemos firmes até o fim o princípio da nossa confiança inicial. Presta atenção. Porque já fomos feitos participantes de Cristo, desde que conservemos firmes até o princípio de nossa confiança, até o fim o princípio de nossa confiança. Entretanto, a exortação é: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, porque alguns daqueles que haviam saído da terra do Egito, com Moisés, depois de a terem ouvido, provocaram-me, ainda que não todos, mas contra quem Deus esteve indignado durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aqueles que desobedeceram? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Somente até aqui as Escrituras, por enquanto. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, recebam as palavras que vai sair desse altar hoje com amor. Amém. As palavras que vão sair daqui hoje são para te edificar, são para exortar a tua alma, são para lhe dar sabedoria, são para te dar orientação de Deus nas suas vidas. Amém? Deus me entregou uma mensagem, e o que importa é a mensagem. Amém. Amém? Amém. Ele me deu uma mensagem que, além de importante, é urgente. Por algum acaso deu para mim. Poderia ter dado para o pastor Vitor, poderia ter dado para o irmão Rodrigo, poderia ter dado para o pastor, poderia ter dado para qualquer pessoa, mas ele entregou para mim. Assim como a da semana passada ele entregou para o pastor. Amém? Amém. Então não me culpem. Glória a Deus. Você já parou para se perguntar alguma vez se existe algum tipo de pecado que Deus não perdoa? Essa é uma questão séria e profunda que muitas vezes, preste atenção, vai nos levar a refletir sobre as nossas escolhas. Alguém aqui alguma vez já parou para pensar se já blasfemou contra o Espírito Santo? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre determinados comportamentos que, segundo as Escrituras, eu vou falar de novo, determinados comportamentos que, segundo as Escrituras, são tão graves que talvez não possam nem encontrar perdão diante de Deus. Por isso, Tiago capítulo 1, versículo 21. Por isso, eu convido você a receber essa mensagem com sinceridade. E além disso, disposição de mudança. Amém ou amém? Amém.
Mateus capítulo 12, versículo 30. Eu vou abrir e vou ler porque tem muito texto. Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Meus queridos irmãos e irmãs, temos que ler estes textos com reverência e tremor, porque Jesus está aqui nos ensinar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste atenção, Jesus frequentemente vai enfatizar o poder das palavras na vida do cristão. Repita comigo, palavras. Olha o que ele vai dizer aqui no mesmo capítulo de Mateus 12. Ele vai dizer: digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Vamos falar de novo. Jesus disse: toda palavra ociosa, ou seja, aquela palavra que você dá, que não edifica nada nem ninguém, você vai ter que dar conta dela. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, ali na tua casa. Olha o que ele diz, ele continua, no versículo 37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Quem disse isso foi Jesus, e não adianta querer romantizar o que ele disse, é bem claro. São palavras que devem ressoar nos nossos corações e nos lembrarmos da responsabilidade que temos com as nossas palavras. Porque cada palavra que você fala, meu irmão, cada palavra que você libera, vai refletir não somente no teu coração, mas vai refletir também na tua relação com Deus. Preste atenção, toda palavra que sai da tua boca tem consequências, não só para a sua vida, mas também para a sua relação com Deus. Há um provérbio judaico que diz o seguinte: que um homem estava discutindo junto com outro homem, e falou ali para ele, proferiu ali palavras de ofensas, qualquer tipo de palavras ociosas que você possa imaginar, palavras que ofendiam, palavras que não ofendiam, palavras de desprezo. Falou aquilo assim, falou, olha, abriu a caixa de ferramentas, como a gente costuma dizer, soltou tudo, e o homem foi embora. E aí esse homem que falou um monte de bobagem se arrependeu do que disse, de tudo que disse. Só que ele foi falar com um sábio, com um rabino, e ele falou: olha, rabino, eu fiz isso, mas me arrependi de tudo que disse. O rabino olhou para ele e disse assim: isso é sério, isso é grave. Ele falou: por quê? Ele falou: porque as palavras, depois de proferidas, não voltam mais. Como assim, rabino? Ele falou: vou te contar uma passagem. Certa vez um homem pegou um travesseiro cheio de penas de ganso. Quem que tem travesseiro de penas de ganso? É bom, não é? Não? Profetizar na sua vida que um dia você vai ter um. E ele subiu no telhado da casa, presta atenção,
abriu esse travesseiro e sacudiu esse travesseiro de penas, e as penas voaram por toda a cidade. E aí o rabino disse para ele assim: agora você vá para a cidade e pegue cada uma das penas que são as suas palavras. Cada uma das penas que voaram do travesseiro é uma palavra ociosa que você disse. Você pode até se arrepender, mas pegar elas todas depois vai dar um trabalhão. Quem está aí? Ah, pastor, mas eu nunca blasfemei contra o Espírito Santo, será? Você já parou para pensar nisso? Será que há um limite da misericórdia de Deus? E que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não vai ser perdoado? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito Santo de Deus, as obras do Senhor, as obras do reino a Satanás. A gente vai encontrar um exemplo claro disso, está lá no livro de Marcos capítulo 3, quando os escribas olham para Jesus expulsa um demônio, e eles dizem que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe das moscas, o príncipe dos demônios. Jesus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: olha, um reino dividido não pode prosperar, não pode subsistir, e que Satanás nunca expulsaria a si próprio. Então ele vai advertir sobre a blasfêmia do Espírito Santo que nós lemos aqui, e ele vai dizer que aqueles que atribuem as suas obras ao maligno estão a cometer um pecado imperdoável. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando você, com a tua língua felina, com a tua língua maldosa, atribui as obras de Deus, seja através da vida do pastor, seja através da vida do pregador, seja através da vida do teu irmão, a Satanás, cuidado. Eu vou falar de novo. Essa sua língua felina, que adora atribuir aquilo que os irmãos fazem, aquilo que o pastor faz, aquilo que a igreja faz, para Satanás. Porque tem gente que é assim, meu irmão. Nunca reconhece que Deus está fazendo algo na vida de alguém que não seja na dele. Tem gente que nunca reconhece as obras de Deus na vida do irmão do lado. Tem gente que nunca reconhece que aquela direção que está sendo feita, que está sendo tomada, que foi decidida pela igreja, é obra de Deus. Tem gente que nunca reconhece que Deus está agindo através da vida do pastor. Tem gente que nunca reconhece Deus na vida de ninguém. E pior ainda, às vezes atribui essas obras a Satanás. São pessoas, essas, que também muitas vezes adoram não se submeter à autoridade espiritual de ninguém. Muitas vezes são pessoas que estão sempre prontas para o confronto. São pessoas que querem sempre desafiar tudo e todos. Se esquecem que quem está por detrás daquela obra, por detrás daquele movimento, é o próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar muitas vezes sobre o perdão de Deus, mas ela também vai falar outras tantas da justiça divina. Amém. A Bíblia vai muitas vezes nos lembrar que Deus é santo, mas sempre ela vai nos lembrar que Ele é justo. Amém. E Ele não tolera, olha aqui para mim, Ele não tolera rebelião contra a sua vontade. Preste atenção,
A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que vai levar para a condenação. E ele leva para a condenação não por falta de perdão, mas por causa da recusa do pecador em se arrepender e buscar a graça de Deus. É uma escolha consciente. Vou rejeitar a luz e vou ficar aqui nas trevas. Eu vou rejeitar a verdade e vou viver a mentira. Eu vou rejeitar a fidelidade e vou viver em rebelião. Pessoas com um coração duro, insensível à voz do Espírito Santo. Dá uma glória a Deus aí, irmão, que a tua cara hoje está... Amém ou não amém? O Espírito Santo de Deus está te chamando para a reconciliação. Pare de se alimentar da discórdia. Pare de se alimentar da confusão. Pare de se alimentar da imaturidade espiritual. Deus está pronto para desfazer essas obras da tua mão. Preste atenção. Porque tem gente que é assim, parece um sentinela, pastor Vitor. Sabe um sentinela? Atento. Mas ele não está procurando o bem, está procurando o menor deslize alheio, do irmão, do pastor, do presidente, seja quem for, para apontar, criticar, desmerecer. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas quem está direcionando é o Espírito Santo. E você está apontando, e você está criticando aquilo que é o Espírito Santo que mandou fazer, aquilo que é o Espírito Santo que mandou falar. E essas pessoas vivem presas na amargura, presas, incapazes de encontrar paz em si mesmo. São pessoas que estão envolvidas na própria tormenta que elas mesmas criaram. Glória a Deus. Aleluia. Mas você achou que era só aí, né? Já acabava na blasfêmia. Cheque. Blasfêmia não é comigo. Passa a bola. Mateus capítulo 6. Pode dar uma glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Fala a Deus. Amém. Aleluia. Todos acharam Mateus capítulo 6? Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Amém. Aqui começa a ficar estreito o negócio. Ah, pastor, porque eu não tenho língua felina, mas não perdoo o irmão. O perdão é a pedra angular da fé cristã. Amém. Presta atenção. O perdão é o alicerce onde a fé cristã está em cima da vida cristã. Presta atenção. É a pedra fundamental daquilo que a gente proclama ser. Porque você só proclama que é cristão, você só diz que é cristão porque Deus te perdoou. Porque Ele te perdoou, porque Ele te amou,
porque Ele morreu aqui para que você pudesse viver com Ele. Você, olha que você confessa. Olha aqui as palavras de novo. Você confessa que Ele é o Senhor e Salvador da tua existência, que morreu pelos teus pecados e que é o Filho de Deus. Para viver a vida eterna com Deus, para se dizer um cristão, a primeira coisa que você fez foi confessar. Mais uma vez, palavras. E Jesus vai ensinar que o perdão é uma característica fundamental daqueles que nasceram de novo. Porque, olha aqui, quando você aceita o perdão de Deus, aí você é transformado em nova criatura. E quando você é transformado em nova criatura, você é convocado, você é chamado para refletir na tua vida a mesma ação do próximo. Você não pegou. A nova criatura deve agir como Deus agiu com a velha. Você é chamado a perdoar. Você é chamado para refletir na tua vida aquilo que Ele fez pela tua. Amém. Mas aí você não perdoa. E aí quando você não perdoa, você está desconectado. Não há uma conexão entre Deus e você. Como assim, pastor? Se você não compreendeu o que Ele fez. Não, você agora que não compreendeu foi você. Olha aqui, quando você não perdoa, você não reflete, você não é um espelho daquilo que Ele fez por você. Ou seja, você não entendeu nada. E sabe o que eu aprendo com isso? Pergunte para mim o quê? O que, pastor? O perdão, olha aqui. O perdão não é apenas uma questão de escolha. Você não somente escolhe perdoar. O perdão é a evidência que houve em você uma transformação, que houve em você uma mudança, e que agora você vive pela graça de Deus, a ponto de entregar aquilo que está em você para o outro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está aí? Glória a Deus. E o perdão ele não pode ser momentâneo. Ele é um processo contínuo. E vai requerer de você uma transformação contínua no seu coração e na tua mente. Amém. Por quê? Porque perdoar implica em deixar ressentimento de lado. Porque perdoar implica que você pegue mágoas e jogue fora. Porque perdoar implica desejos de vingança serem extirpados da tua vida. Porque perdoar é uma escolha de agir em misericórdia e amor para com os outros, independente das circunstâncias. Amém? Amém. Mas tem crente que não quer fazer isso. Tem crente que acha que o perdão é só esquece isso e vida que segue. Tem crente que acha que perdoar é só falar algumas belas palavras e está tudo certo. Mas o coração continua pesado igual. O ressentimento continua. Tem crente, eu conheço, tem crente que diz assim: olha aqui, pastor, eu até perdoei o fulano, mas assim, olha, que fique lá e eu fico cá. Eu até perdoo, mas olha, não quero mais nem ouvir a voz. Eu até perdoei, mas não quero nem ver. Tá bom, irmão, eu te perdoo, mas não fala comigo.
quando você age assim, está perdendo seu tempo aqui. Porque Deus não te perdoa, Deus não te ouve, não ouve. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre mim. Preste atenção, olha aqui para mim. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, e os vossos pecados me impedem de ouvir a tua voz. Quando você não perdoa, você está em pecado. Quando você está em pecado, Deus não ouve a sua voz. Ah, pastor, mas ninguém sabe. Deus sabe. Ah, mas na igreja ninguém sabe. Essa confusão que eu arrumei falar no meu trabalho, Deus sabe. Ah, mas assim, não é que eu odeio essa pessoa assim. Eu só não quero ver perto, nem pintado de ouro, nem na minha frente, nem nada. Deus não te ouve. E Ele não perdoa os seus pecados. Se Ele não perdoa os seus pecados, você está em pecado. Ah, mas eu nem peco, só minto. Ah, mas eu nem peco, só vejo ali umas coisitas no telemóvel ali, umas gajas e tal. Eu nem peco isso, eu nem peco. Eu nem peco, só detesto meu irmão a ponto de nem querer ver ele na minha frente. Quem está aí? O pior é isso. Pergunte o quê? O pior é que tem crente que vive a vida toda sem liberar perdão para os pais. Tem crente que vive a vida toda sem perdoar a mãe. Tem crente que vive a vida toda sem perdoar os filhos, com ressentimentos, com mágoas do passado. Tem gente que morre, crente que morre e carregou a vida toda ressentimento da família, do primo, do parente, da tia, não sei de quem. Muitas vezes essas pessoas nem eram cristãs. E você, olha aqui para mim, que devia ser o exemplo de cristão na vida delas, não olha na cara. Festa de Natal é uma tristeza, porque junta aquelas famílias todas, um monte de ressentimento, um monte de mágoa, e a chinela canta. Todo ano é confusão. Por quê? Porque você, que é a luz, você, que é o sal, não consegue perdoar o que o teu primo fez há 50 anos atrás. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Vai disfarçar. É perdão, meu amor. Olha que você é exemplo lá na tua casa, na tua família. E sabe o que eles falam de você? Se até aquele crentinho lá, até aquele filhinho de Deus não me perdoa, por que eu tenho que perdoar ele? É o que eles falam. Aí você pensa o que é, mas eu estou certo. Ele que veio pedir perdão para mim. Como é que pode, irmão? Como é que pode, irmão? Você que é a luz do mundo, você que é o sal da terra, está empurrando a responsabilidade do perdão para o ímpio, quando você é que tem que liberar perdão. Meu Deus! Como é que pode você querer terceirizar isso? Você querer terceirizar a sua atitude para o ímpio ainda, coitado, que está com o espírito morto, que não sabe de nada, que nem sabe o que é Deus, que nunca sentiu Deus, que nunca ouviu Deus. Agora você, que tem Deus dentro de você, está terceirizando para Ele aquilo que você que tem que fazer. E quando você não libera perdão, além disso tudo,
você ainda fica vivendo num ciclo de amargura, num ciclo de dor, num ciclo que toda vez que toca naquele assunto é você que sofre. Não é o outro está vivendo a vida dele, e você está ali sofrendo, amargurado, carregando um fardo pesado que te impede de experimentar a plenitude da graça de Deus que está disposta para você. Meu Deus. A paz que excede todo entendimento está disposta para você, mas você está aí carregando esse peso, carregando esse fardo, essa falta de perdão. Meu irmão, você precisa trabalhar isso dentro de você. E não digo aqui esquecer injustiça, minimizar a dor que sofre. Pelo contrário, perdoar é um ato de coragem que vai te libertar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Tem feridas, olha aqui para mim, tem feridas na sua vida, feridas da alma, que só vão ser curadas quando você liberar perdão. Elas vão ser curadas e vão se cicatrizar, e você vai conseguir viver uma vida de paz. Amém. Aleluia, Jesus. Eu não sei quem é, para quem que você tem que libertar perdão, mas eu te faço um desafio em nome de Jesus, que se possível hoje, no mais tardar amanhã, passa a mão nesse telemóvel, liga para ele e fala: eu te perdoo, esquece isso, eu te amo, para de graça. Faça isso. Pastor, mas você não sabe o que o meu pai fez, você não sabe o quão grave foi. Eu não sei mesmo. Liga para ele, seja um cristão, e fala para ele: pai, eu te perdoo. Porque olha aqui para mim, se Jesus fosse olhar para você e fosse começar a analisar você, antes de decidir morrer por você, antes de decidir te perdoar, você acha que você estava aqui dando glória a Deus e sapateando e com a vaga no céu garantida? É claro que não. É isso que Ele está pedindo para você nesta manhã. Não importa o que fizeram, não importa o que foi feito, libera o perdão, porque isso não te pertence. Aleluia. Porque somente quem teve uma transformação completa, porque somente quem teve uma transformação divina, pode perdoar verdadeiramente como Deus te perdoou. Amém ou não amém? Amém. Estou terminando já. Pensei que ia demorar mais. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 6. Quando você atribui as obras de Deus e do Espírito Santo ao Satanás, aos seus demônios, você está blasfemando. Amém ou não amém? Amém. Quando você não perdoa o seu próximo, seja ele quem for, você não é perdoado, porque Deus não pode perdoar se você não perdoar. Eu até esqueci aqui, eu ia falar para você, se esse sermão pudesse ter um nome, eu sempre ponho o nome do sermão, mas nem sempre falo. Seria como ofender a Deus. Isso para ser light. O nome que eu queria dar era outro. Todos acharam Hebreus capítulo 6? Amém. Só eu que não, pera lá. Hebreus capítulo 6, verso 4. Porque é impossível. Como? Impossível. Que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, para a gente resumir aqui, o texto é: porque é impossível cadê? Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados sejam renovados, está vendo? Perdão. O texto ele vai pular do verso 4 para o verso 6, porque entre eles ele vai colocar outras coisas. Então assim, verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados sejam outra vez renovados para o arrependimento. É isso o que ele quer dizer. Ou seja, é impossível para um crente que já foi iluminado, mas caiu, seja novamente chamado ao arrependimento. Você vai conseguir compreender já. Espera lá. Olha aqui. É impossível. É o quê? Impossível. Ah, pastor, mas para Deus é impossível. É Deus quem está dizendo. É impossível. Ah, mas para Ele nada é impossível. Sim, mas nesse caso Ele deixa ser impossível, porque Ele faz se Ele quiser. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, você vai ser condenado. Para Deus Ele pode te condenar, Ele é soberano, mas Ele está dizendo que esse Ele não faz, que aquele Ele não faz. Ele pode te perdoar, mesmo você não perdoando o teu próximo, mas Ele diz que não vai. Aqui é a mesma coisa, Ele está dizendo: você um dia foi iluminado, mas se você cair, vai ser impossível que eu te chame para o arrependimento novamente. Ele é quem está dizendo. E nós conhecemos isso como apostasia. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, não perdoar e apostatar. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé. Apostasia é abandonar a graça. Essa palavra apostasia, ela era utilizada muito antigamente no governo romano, ali quando Roma dominava uma cidade. Então preste atenção, quando Roma dominava uma cidade, no caso de Jerusalém, na época de Jesus, como funcionava? Roma dominou Israel, amém? Só que Roma deixava que o povo vivesse normalmente. Então, olha aqui, é como se fosse assim: é como se Roma viesse aqui em Miranda do Corvo, tomasse Miranda do Corvo, falasse: agora quem manda aqui somos nós, mas assim, vocês vivem a vida de vocês normalmente, só que segundo as regras e leis de Roma. Então era posto um governador que era responsável por essa região, no caso da época de Jesus, Pilatos, lembra? E a região, se quisesse, podia ter até o presidente da Câmara, que era, no nosso caso, Herodes, lá na época de Cristo, amém? Herodes era o rei de Israel, só que ele estava debaixo da autoridade de Pilatos, que era o governador romano. Então, quando Roma vinha, tomava uma cidade, e o povo continuava vivendo a sua vida normalmente, amém? Só que, garantir a segurança da cidade, era Roma quem fazia, para não ter rebeliões, para não tomarem o reino novamente, amém ou amém? Então ela colocava soldados postados em vários lugares. Então o que era uma posta? Uma posta
era um elevado assim, um quadrado, onde o soldado ficava ali em cima daquele lugar, postado, vigia, e ele não podia sair dali, porque se ele saísse dali, o que acontecia com o povo? Rebelião. Então, o soldado tinha que estar postado, ele tinha que estar em posta. E quando ele saía dali, o que ele fazia? Ele ia apostar, ou seja, ele abandonava o seu posto. Isso que é apostatar. Quando você é cristão, por isso que só pode apostatar crente, quem não é crente não apostata. Por quê? Só pode abandonar o posto quem um dia teve. Hoje você tem um posto, hoje você tem uma missão, hoje você está apostado no lugar, você está apostado em Cristo, você está apostado na fé, você está apostado no reino. Se você sai dali, você apostata, ou seja, você nunca mais vai poder voltar para ela. Amém ou amém? Mas a gente acha, pastor, que só quem vai apostatar é a igreja dos últimos tempos, é só a igreja do Apocalipse, é lá que vai acontecer a apostasia. Posso te dizer, a igreja do fim dos tempos já existe, você está dentro dela. A diferença é que ela não apostatou ainda, mas depois que você sair daqui, ela vai apostatar. Vou falar de novo, porque senão isso daqui depois o pessoal da terra arrepia. Presta atenção, não estou dizendo que a AD, a Assembleia de Deus, Miranda do Coco, é a igreja apóstata. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é a Assembleia de Deus de Portugal, do Brasil, do Algarve e tal. Não estou dizendo que essa igreja é a que vai apostatar. Eu estou dizendo que essa igreja de hoje, a igreja evangélica de hoje, é ela que vai apostatar num determinado momento. A gente acha que é só ela que vai apostatar, não é só a igreja, essa é coisa muito grande, isso não está ligado para mim. Agora, para aquilo que interessa a você, igreja, para aquilo que não interessa a você, não é. É ou não é? Mas a igreja somos nós, sim. Então você pode apostatar. Amém ou não amém? Amém. Primeira coisa que eu aprendo com a apostasia, ela não é algo para ímpio. Só apostata crente. Só apostata quem um dia conheceu a Cristo. Ou seja, olha o que o escritor de Hebreus diz: aqueles iluminados, ou seja, aqueles que um dia experimentaram a luz da palavra de Deus, abandonaram a fé. Um dia conheceram as Escrituras, um dia conheceram a misericórdia de Deus, um dia conheceram a palavra de Deus, mas apostataram. Pastor, mas isso é difícil de acontecer. Não se engane. Toda vez que você deixa de viver a sua vida, ou seguir os caminhos de Jesus na sua vida, para se dedicar a práticas mundanas, para se dedicar a coisas que não estão ligadas ao reino, você está apostatando da tua fé. Porque você foi chamado para algo, você foi chamado para estar no posto. Quando você deixa o posto para viver uma vida que não tem nada a ver com aquele posto, você apostatou. Pastor, que agora, irmão, não vem na igreja há tanto tempo, irmão. Está difícil, pastor. Está difícil. Está difícil. Tá bem, então tem um culto domingo de manhã, o irmão faz o quê? Então eu durmo porque eu preciso descansar. Tem um culto na sexta-feira, não vem por quê? Então não vem porque aí eu chego assim, em cima da hora, quase que não dá tempo para vir, até fazer isso, até fazer aquilo, não vem. Irmão, mas faz 6 meses que o senhor não vem. Irmão, tá difícil. Aí já não ora mais, vai por mim, assim que acontece. Já não ora mais, já não lê a Bíblia mais, já não fala mais de Deus, já está preocupado com outras coisas. Daqui a pouco, domingo de manhã, até acorda cedo, vai fazer outra coisa, vai jogar futebol, vai pescar, vai fazer não sei o quê. Apostatou. É claro. E apostatar, olha aqui para mim, apostatar não é crer ou não crer. Não significa que você não crê mais. Não.
significa que você ainda crê, só que você só não dá mais a ela a responsabilidade e a importância necessária, porque você já não sacrifica mais nada, você já não quer, você faz o que você quer fazer, você não dá, você usa de subterfúgios, você coloca outras coisas, não, você já apostatou, está caído. A Bíblia vai dizer: cuidado para que não caia. Cuidado. E apostatar da fé está ligado com, primeiro, desobediência. Não somente na fé. Para de querer espiritualizar tudo, meus irmãos. Desobediência como um todo. Condutas cotidianas, ações, pensamentos, palavras. Olha aqui de novo. Isso tudo vai jogar na tua cara se você está apostatado ou não. Porque quando você começa a apostatar, o seu linguajar já muda. Quando você fica muito tempo afastado da casa de Deus, das Escrituras, você já começa a... Ih, pastor, estou com uns pensamentos esquisitos aqui. A culpa é tua. O teu linguajar muda, as tuas vestes mudam, os teus pensamentos mudam, e todo mundo vê. Está caindo. As suas amizades, passou aqui e viu o crente, viu fulano ali no café, com mais 5 ou 8, mesa forrada de copos, já foste. Desculpa aí, mas alguém tem que falar. Que tipo de vida você tem vivido? Olha aqui, a sua vida, seus comportamentos, seu linguajar, suas vestes, é um exemplo de vida cristã? As pessoas que olham para você lá fora, não estou falando aqui dentro não, porque aqui dentro todo mundo é bonitinho, olha aqui, terno, camisa, né? O pessoal está aqui todo mundo é bonito, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo fala calmo. Eu quero saber lá fora, a sua vida tem sido um exemplo de vida cristã para os não cristãos? Ou a sua vida tem sido um exemplo de como não ser um cristão? Suas palavras, suas atitudes, suas amizades. Diga-me com quem tu andas. E não adianta me falar que não, pastor, mas eu estou ali com esses fulaninhos aqui porque eu quero convertê-los. Mentira. O negócio é tão feio que eu estou terminando. A sua vida hoje é a mesma? O seu linguajar hoje é o mesmo? As suas vestes hoje é a mesma? As suas atitudes hoje são as mesmas? Daquela lá atrás, no início, quando você conheceu Jesus? Precisa responder. É tão ruim ser um apóstata, que a Bíblia vai chamar o apóstata de porco e cão imundo. Abre aí a segunda epístola de Pedro. Aleluia. Está quente. Fazia tempo que a gente não sentia isso. Calor assim suave e tal. Aleluia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, está escrito assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pedro vai ensinar que é melhor nunca ter conhecido os caminhos do Senhor do que depois de conhecê-lo se desviar dele. Olha, logo que eu conheci, logo que eu voltei para os caminhos do Senhor, um dos textos que mais me mudava, que me dava tremor e temor era esse. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Abandonar o caminho da justiça, abandonar o caminho da seriedade com Cristo, abandonar o primeiro amor, abandonar o primeiro fogo. E eu penso muito nisso até hoje, que eu não caia na frieza espiritual, que eu não seja lançado num espojadouro de lama. Porque o que mais contenta Satanás, se é que ele pode se alegrar com alguma coisa, é ver um crente que um dia foi cheio do poder de Deus, que um dia fez maravilhas, está lançado num espojadouro de lama, na apostasia, distante do Senhor. E hoje existem muitos cristãos que não estão atentos com a sua vida espiritual, que não estão perseverando na fé e nos caminhos de retidão com Deus. E eu disse no início dessa mensagem que essa mensagem ela era importante e ela era urgente. Para finalizar, eu gostava que você parasse agora um instante, para tudo que você está fazendo, e você consigo mesmo voltasse lá atrás, naquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua existência. Eu não tenho dúvida que foi um dia maravilhoso. Lembre dele, lembre do seu, lá atrás, naquele dia. Lembre-se das semanas, das primeiras semanas depois daquele dia. Lembre-se dos primeiros meses. Lembra como você era? Lembra como você era? Logo no início, um apaixonado por Jesus, um maluco por Jesus, um louco por Cristo, disposto a tudo. Lembra dessa pessoa? Lembra desse eu? Agora, resgate esse eu, traga ele para hoje, junte aquele primeiro amor, aquele primeiro fogo, aquela paixão com a maturidade espiritual que você tem hoje, com todas as lutas que você venceu hoje, com todas as lutas que você venceu ontem. Junta esses dois eus. Esse é o melhor eu que pode existir na tua vida. É aquele fogo do primeiro amor com a maturidade que você tem hoje. E esse é o principal cristão que você tem que ser. Esse é o crente que Deus quer de você. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada do que eu disse hoje deve abalar tua fé. Nada do que eu disse hoje deve abalar a sua confiança na graça de Deus. Nada do que eu disse hoje vai negar o próprio Evangelho de Cristo na tua vida. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que suportou todos os pecados do mundo. Ele suportou todos os seus pecados, foram lançados sobre ele. Mesmo quando você o insultou,
nas suas transgressões, Ele te amou. Mesmo quando você errou, Ele pensou em ti quando se estendeu a cruz do Calvário. Meu Deus! Lucas capítulo 23 vai dizer o seguinte: Pai, Ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles colocaram Jesus no madeiro, humilharam o Filho de Deus, o chicotearam, cuspiram nele, zombaram dele, furaram-lhe o lado direito. E ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo hoje para o Pai em relação a você: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem a vida que têm vivido. Eles não sabem porque têm falhado. Perdoa-os. O amor de Cristo é incompreensível. É incompreensível. Quando Pedro negou, quando Pedro o traiu, ele ainda disse ao Pai: perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Meus amados, não importa. Não importa como você tem vivido, a graça de Deus ela pode te perdoar. Meu coração pode estar distante o suficiente para que não seja alcançado pelo Filho de Deus. Lavado canta na maçuia, Ele nunca vai rejeitar um coração arrependido. Ele nunca vai rejeitar as suas falhas, mesmo que elas pareçam intransponíveis, mesmo que elas pareçam incompreensíveis. Ele vai perdoá-las. Amém? Ele é fiel. Ele vai sempre atrás da ovelha perdida. Ele disse que nenhuma delas escaparia de suas mãos. Eu sei que talvez você possa sentir o peso do pecado te oprimindo. Talvez o peso do pecado está te empurrando para baixo. Talvez o peso do pecado está te fazendo pensar: olha, eu estou cansado. Mas Ele disse: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nunca deixe de se humilhar diante da cruz, porque foi lá que o amor triunfou sobre o pecado e sobre a morte. Você que quer mais uma vez o perdão de Jesus, aí onde você está mesmo, levante sua mão pro alto, cante essa canção conosco.